Olá pessoal, vamos para mais uma questão preparatória para o Enem. Essa questãozinha caída no Enem 2009 diz o seguinte: a suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então você tem aqui um gráfico onde nós temos o número de casos de pulmão, de câncer pulmonar, em relação ao número de cigarros consumidos diariamente. Então aqui no eixo vertical você tem os casos de câncer e aqui no eixo horizontal você tem o número de cigarros consumidos diariamente. De acordo com as informações do gráfico, então vamos ver aqui, pessoal. Ele quer que a gente relacione o caso de câncer pulmonar com o caso de cigarro, consumo de cigarro consumido diariamente. Então, se você observar aqui, você tem aqui de 0 a 1 um aumento no número de casos. E aqui de 1 até 14, você tem aqui uma constância no número de casos de câncer. Aí aqui você tem um aumento, quando você aumenta o consumo diário de 14 para 15, aí você já tem um salto aqui que permanece constante até você aumentar aqui 24 cigarros por dia. E quando você aumenta para 25, você tem um leve aumento aqui. Então esse gráfico, pessoal, ele faz a gente perceber que sim, existe uma relação entre o número de cigarro consumido diariamente, ou seja, quanto mais cigarro você está consumindo, você tem aqui um aumento no número de casos de câncer. Mas esse aumento, pessoal, ele não é proporcional. Por que que ele não é proporcional? O que significa a proporcionalidade entre grandezas? Então vamos aqui ver. Eu tenho aqui uma grandeza A, certo? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, pessoal. Por exemplo, o número de casos de câncer, por exemplo, seria uma grandeza. Aqui, uma grandeza B, que poderia ser, por exemplo, o número de cigarros consumidos por dia. O que é uma relação de proporcionalidade entre as grandezas? Eu tenho aqui que, se for uma relação de proporcionalidade direta, a gente vai ter aqui que o quociente entre as duas grandezas é uma constante. Então, a razão entre essas duas grandezas seria constante. Nesse caso, eu teria, isolando aqui o A, que ele seria K vezes B. Ou seja, se essas duas grandezas forem diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Ou seja, uma é essa constante vezes a outra. Então significa que se você alterar uma, automaticamente você está alterando a outra. Isso aí é uma relação imediata, ok? Se você fizer uma mudança aqui no valor de A, essa mudança também tem que ocorrer no valor de B. O que você nota é que não existe isso nessa relação entre o número de cigarros e o número de casos de câncer. Porque eu aumentei aqui o número de cigarro, aumentou o número de casos de câncer, beleza. Mas quando eu vou aumentando aqui o número de cigarros consumidos por dia, veja que o número de casos de câncer não vai aumentando. Então significa que não há uma proporcionalidade entre essas duas grandezas. No caso aí, se tivesse uma relação de proporcionalidade, à medida que eu fosse aumentando o número de casos o número de cigarros consumidos por dia, o número de casos de câncer também deveria estar aumentando nessa mesma proporção, que não acontece aqui, ok? E se a minha relação for inversa entre as minhas grandezas, então eu tenho que A é inversamente proporcional a B, ou seja, ela é diretamente proporcional ao inverso de B, ok? Isso aqui nos dá A vezes B sendo constante. Okay? Se eu quiser isolar aqui, então, o A, ele seria K dividido por B. Então, você observa o seguinte: quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão delas é constante, ou seja, uma sobre a outra é um valor constante. Quando elas são inversamente proporcionais, o produto delas é constante. Então, A vezes B é constante.
ok? Não é o que acontece nesse gráfico aqui. Então, bora lá. No item A, consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Não, né? Não são inversamente proporcionais. No caso aqui, deveria acontecer o seguinte: se eu aumentasse o número de cigarros consumidos, o número de casos de câncer deveria estar diminuindo, né? À medida que eu fosse aumentando o consumo de cigarro, o número de casos de câncer ia diminuindo, que não acontece aqui. Então, o item A é falso. Item B, consumo diário de cigarro e o número de casos de câncer são grandezas que não se relacionam. Na verdade, elas se relacionam sim, né, pessoal? A gente viu que há sim uma relação entre o número de cigarros consumidos e o número de casos de câncer. Então, esse item aí, ele é falso. No item C, consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Nós não podemos dizer que eles são diretamente proporcionais. Por quê? Porque a razão entre um e outro não é constante, uma vez que tem um aumento aqui no número de cigarros consumidos diariamente, mas o número de casos de câncer não aumenta. Então, não existe essa proporcionalidade entre essas grandezas. Item D, uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Essa afirmação aqui é falsa, pessoal. Por quê? Porque nós estamos verificando aqui a relação entre o número de cigarro consumido e casos de câncer pulmonar, mas não significa que o número de cigarros consumidos seja a única causa de câncer de pulmão. Então, existem outras causas de câncer de pulmão que não tem a ver com o cigarro, ou seja, uma pessoa que não fuma, não é garantido que ela não vai ter câncer de pulmão. Ela pode ter câncer de pulmão por conta de outros fatores. E no item E, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade, que é exatamente o item verdadeiro. Nós vimos que existe sim uma relação entre o número de cigarros consumidos diariamente e o caso de câncer de pulmão, mas essa relação não é proporcional, nem diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.